Oi, pessoal, tudo bem? E a palavra de hoje é Mateus 14. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada lá, já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Que passagem linda, né, gente? Eu fico pensando, né? Quantas vezes a gente está vivendo momentos de incerteza na nossa vida, tá correndo, assumindo riscos, né? E lógico, a gente sempre tem que estar muito atento à voz do Senhor, né? Ouvindo a direção dele para tudo, para qualquer escolha, para tudo que a gente for fazer. Mas essa caminhada com Deus exige muita fé, não só obediência, muita fé, entrega e acreditar assim que ele tá no controle de todas as coisas, né? E quando a gente caminha, a gente navega no barco em que Jesus está, não importa os ventos fortes que sopram, não importa se o mar fica mais agitado, ele tem o poder de parar. A hora que ele quiser, ele pode cessar toda essa agitação e os ventos fortes. E a gente tende muitas vezes a se desesperar, né? Aconteceu algo imprevisível, né? E algo que a gente não estava esperando, não estava contando, embora a gente procura seguir metodicamente, né? Na risca as coisas, enfim, sempre vão ter coisas que vão fugir do nosso controle, situações que vão fugir do nosso controle. Mas nesses momentos a gente deve lembrar e até mesmo recapitular toda a nossa caminhada com Deus. Quantas situações, quantos momentos que a gente passou mais turbulentos, de dúvidas e incertezas, e Ele sempre esteve com a gente. Ele nunca abandonou a gente, Ele sempre proveu, Ele sempre nos protegeu e Ele sempre nos deu força e sabedoria para lidar com aquele momento e com aquela situação. Então eu quero te dizer hoje que por mais que o teu barco ele trema e que o que tiver à tua volta aparenta ser amedrontador, ameaçador, Jesus Cristo está no barco contigo. Jesus Cristo está no barco contigo. Então não temas, não temas e confia em Deus.
confia em Deus, pensa positivo. Não permita que pensamentos dirijam a tua mente e a tua vida. Se vier qualquer pensamento ruim, lembra de Jesus, que Ele está no barco contigo. E muda esse pensamento. Por mais que no momento assim tu não acredita muito, mas muda. Porque é a tua fé quem vai definir o teu dia de amanhã. A gente atrai aquilo que a gente pensa mediante aquilo que a gente acredita, mediante a nossa fé. E é dessa forma que Deus trabalha. Então, olha à tua volta, agradeça por tudo o que Deus já fez, tem feito e fará. A gratidão, ela é sensacional, esse sentimento de gratidão, porque quando a gente está desesperado, a gente tende a enxergar só as coisas negativas e as coisas ruins, e a gente fica muitas vezes desesperado. Mas quando tu olha à tua volta e tu vê, nossa, olha o cuidado e o amor de Deus na minha vida, comigo, em cada detalhe. E eu repito, e tu vê, não, Deus, Jesus Cristo, Ele tá no barco comigo. E o meu barco nunca vai afundar. Então essa é a mensagem de hoje. Tenha fé, sintonize o teu pensamento com Deus. Jesus está no barco contigo, vai dar tudo certo, já deu certo. Creia, creia na palavra. Aqui, ó, essa é a verdade que liberta, a verdade que acalma, a verdade que preenche, que nutre. E não tem outra igual. Então, agora eu peço que tu curta meu vídeo e para que alcance mais pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Compartilha com quem tu sentir no coração que precisa e se inscreva no meu canal. Um ótimo dia. Deus te abençoe e fique bem.